Jesus, nessa noite, nós te pedimos, quebranta o nosso coração, muda o nosso coração, Aleluia, Deus. transforma o nosso coração e a nossa mente para que o nosso maior desejo seja realmente te conhecer. Deus. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra pessoa, Eita. mais do que qualquer outro evento, mais do que qualquer outro acontecimento, que nós realmente possamos te desejar mais do que qualquer coisa. Eita, Deus. Mais do que o faminto deseja a comida, Sim, Deus. mais do que aquele que tem sede deseja pela água, Eita, Deus. que nós possamos te desejar ainda mais. Amém. Com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Aleluia. Mas para nós chegarmos a este ponto de desejo pelo Oh, Senhor, papai. nós precisamos estar quebrantados, porque aquele que está farto rejeita Eita, até Deus. o mel. Então coloca uma fome, uma sede pelo Senhor verdade, dentro de Deus. nós, que nós possamos te desejar com tudo que há em Aleluia. nós. Que nós não venhamos desejar mais a presença de papai, é pai, verdade. de mãe, de filhos, de maridos ou de esposas. Eita, Deus. Porque aquele que não deixa pai e mãe para seguir a Ele não é digno dele. Então, Jesus, muda o nosso coração. Oh, quebrando. Quebra ele a tal ponto que somente o Senhor pode remendar. Com o teu sangue, com a tua água, com o teu bálsamo. Destrói as nossas fortalezas que nós levantamos. Aquilo que nos afasta do Senhor, os muros que nós colocamos e não deixa que nós passemos e cheguemos à tua presença. Quebra tudo isso, Jesus. Quebra, Jesus, quebra, Jesus. Que nós possamos te desejar mais, que o Senhor possa ser o maior desejo do nosso coração, o maior, o mais importante do nosso coração, do nosso entendimento. Refaz, Senhor. Quebra o nosso coração, porque aquele que tem o espírito quebrantado e um coração contrito, o Senhor não despreza. Mas aqueles que fazem alto os seus muros, o Senhor rejeita, o Senhor resiste. E nós queremos ser irresistíveis ao Senhor. Nós só queremos te agradar, nós só queremos mais do Senhor, mais da tua presença, mais do teu amor, mais do Senhor. Glórias a Jesus. Como um vaso nas tuas mãos, quebre e faz de novo. Espírito Santo, age em nosso meio. Espírito Santo, Ele caramanai cantori aramanas. Eu sinto pelo Espírito Santo que existe uma unção proposta por Ele em nosso meio. E a proposta do Senhor Espírito Santo é restauração. Muitas vezes existem edificações em nossas vidas que foram erguidas não mediante a palavra, são edificações que não fazem parte da vontade de Deus. E que o Senhor tem me falado no coração neste momento
Ele não faz uma edificação com o propósito correto, sem antes derrubar a edificação errada. E a proposta do Espírito Santo é exatamente essa. Diz para a igreja que se ela estiver disposta para receber este avivamento, primeiramente precisa ser derrubado todo altar errado. E o Senhor está me trazendo agora, amados, algo que eu li nos últimos dias em meus devocionais. Houve um grande rei chamado Ezequias. Este rei foi digno diante de Deus. Ele levantou altares, ele fez no meio do povo de Israel obras que foram retas diante do Senhor. Mas Ezequias morreu. Após o reinado de Ezequias, o seu filho Manassés reinou em seu lugar. O reinado de Manassés foi um dos piores de todos os reinados que Israel teve. Ele profanou o Senhor de uma tal forma que o Senhor declarou ira sobre a vida dele e sobre todo Judá, porque ele contaminou todo o povo de Deus. Mas depois de Manassés, Deus suscitou Josias. E Josias, indiferente do que o pai tinha feito, ele olhou para o Senhor, elevou os olhos para o monte. E Josias então fez trazer a palavra do Senhor. Quando Josias, os sacerdotes, levaram os livros da lei perante Josias e leu, ele rasgou as suas vestes. Eita, amado. Josias reconheceu que o povo de Israel estava profanando a palavra do Senhor. O reinado de Josias, então, foi um reinado de restauração. Onde ele derrubou todos os postes ídolos que seu pai tinha erguido, tudo que seu pai tinha profanado, a ponto de sacrificar seus filhos dentro do templo do Senhor. Josias derruba tudo, e ele entende que não adiantava ser rei se o propósito do reinado não estivesse para glorificar o Senhor. Josias restaurou o governo de Deus. Josias retornou, aleluia, a Santa Ceia, não a Santa Ceia do Senhor, a ceia de Páscoa. Ele reformou Israel de uma forma espiritual, para depois reformar Israel da forma natural. Oh, amados, entendo que o Espírito Santo está falando. A reforma na sua vida e na minha vida, ela tem que ser espiritual. E quando ela é espiritual, todos os postes ídolos têm que ser colocados por terra. Tudo aquilo que não é altar do Senhor tem que ser derrubado.
Quando assim for, quando os altares do sistema levantados a homens foram derrubados, nós poderemos agora então restaurar o altar do Senhor que é espiritual, e neste momento que é o Senhor derrama o seu favor e a sua graça sobre o seu povo. O Senhor está falando desde o início do culto. A adoração é sacrifício. A adoração é sacrifício. Se a sua vida não for adoração para o Senhor, você está vivendo aqui inutilmente nessa terra. Se a sua vida não for sacrifício, o propósito de reino está perdido na sua vida. Portanto, reconheça, em nome do Senhor Jesus Cristo, tempo de restauração espiritual para um avivamento particular e coletivo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Vou chamar aqui o pastor Clodoaldo. Amém? Vem cá, pastorzão. Pastor Clodoaldo, além de pastor, é amigo. E eu com certeza valorizo muito mais a amizade do que o cargo eclesiástico. Amém, pastor? Muito obrigado. Deus abençoe o senhor grandemente. Então levante suas mãos agora aqui em direção ao pastor. E eu tenho certeza que o Espírito Santo continuará realizando a obra dele através do pastor. Eu não sei o que ele vai pregar. Nós não falamos nada disso antes, mas o Senhor sabe. E se o Senhor sabe, está de bom tamanho. Amém? Então levante suas mãos aqui agora em direção ao pastor. Vamos declarar para ele a cobertura da igreja. Muitos homens e mulheres de Deus pensam que pode pisar no altar, não nesse especificamente da nossa igreja, qualquer outro altar, sem a cobertura, sobem indignamente. Muitas vezes são aplaudidos, mas não são aceitos pelo Senhor. Vamos rogar ao Pai para que sobre a vida do pastor agora venha a unção de aceitação de toda a palavra que já foi entregue para ele e que ele agora transbordará em nosso meio. Amém? A bênção, papai, em teu nome, Jesus, Espírito Santo, nós rogamos ao Senhor que esteja agora com o teu filho, pastor Clodoaldo, para que ele agora seja um instrumento nas suas mãos, que ele não fale nada que não provenha, Senhor, da tua parte. Nós colocamos agora no meio da igreja, Pai, nesta esfera de adoração, também, nós colocamos por terra, Pai, tudo aquilo que for contrário, todo tipo de bloqueio, para que agora a tua palavra seja ministrada conforme bem lhe aprouver. Nós colocamos toda a barreira agora para fora deste ambiente, toda dor física, todo pensamento que não pertence ao Senhor, todo incômodo, toda ansiedade, nós colocamos para fora daqui em nome do Senhor Jesus Cristo. E declaramos agora o pastor Clodoaldo apto, ungido pelo Senhor, para falar aos nossos corações, porque ele vai ser boca tua, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluias. Pastor, fica à vontade. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nessa noite. Podeis tomar assento, meus amados irmãos? Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que é um motivo alegre eu estar aqui nessa noite mais uma vez, a convite da Natália, Deus abençoe, ao convite do pastor Daniel, que Deus continue abençoando esse ministério, essa casa, que eu tenho um carinho muito grande, mora no meu coração, os amados irmãos
todos que aqui estão nessa noite. Vocês podem ter certeza que eu tenho um carinho muito grande por vocês, pela igreja do Senhor. Como o Senhor amou e ama a igreja, nós também, como pastores, obreiros da casa do Senhor, nós também compartilhamos da mesma ideia do Senhor de amar a igreja do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Que Deus abençoe a todos ricamente nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E vocês podem ter certeza que nós vamos sair daqui com uma palavra abençoada aos nossos corações, aqui nessa noite. Amém, meus amados? É uma gratidão muito grande a Deus de eu poder estar novamente aqui nesta casa, juntamente com os amados irmãos, compartilhando a palavra do Senhor aqui nessa noite. Amém? A minha esposa, ela não pôde vir porque ela iria vir, pastor, mas ela foi trabalhar meio-dia. Judiaram da bichinha, né? Foi trabalhar meio-dia, porque ela sai 7 horas da noite, ela ia ficar da meio-dia às 7. Então, infelizmente, ela não pôde vir aqui. Não liberaram esse dia para ela, ela teve que trabalhar. Ela ficou assim, até meio triste não poder estar aqui, né? Porque a minha companheira de ministério, onde eu vou, ela está. Mas devido ao fato dela estar trabalhando, ela não está aqui conosco aqui nesta noite. Amém, meus amados? Eu mando também aqui para os amados irmãos um grande abraço e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, através do pastor Rogério, né, nosso presidente da capelania. Nós somos dali da capelania Soldados de Cristo. E ele mandou um abraço e a paz do Senhor a todos aqui nessa noite, e os demais irmãos lá da igreja também fizeram o mesmo. Amém? Que Deus assim os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? E o pastor falou algo interessante aqui nessa noite, irmãos. Falou sobre sacrifício. O sacrifício de Deus, ele começa do início até o fim. Ele começa em Gênesis e termina em Apocalipse, é sacrifício. Deus, ele foi o primeiro ofertante na Bíblia, onde ele ofertou aquele animal, onde ele fez ali uma pele e cobriu a nudez de Adão. E depois fez o sacrifício do seu próprio filho lá na cruz do Calvário. Então o sacrifício, louvado seja Deus, ele precisa agir e estar presente em nossas vidas também, né? Louvado seja Deus. Só reforçando um pouquinho assim aquilo que o pastor falou, algo interessante que me chamou a atenção sobre o sacrifício. Mas eu não vou falar de sacrifício aqui nessa noite. Eu vou falar aqui nessa noite sobre, louvado seja Deus, algo que é muito sério. Essa palavra, ela é muito séria e ela é digna de toda a aceitação. Eu vou falar aqui nessa noite de duas eternidades. Uma com Deus e outra sem Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 16 e versículo de número 19. Lucas, capítulo de número 16 e versículo de número 19, que tem como título a parábola do rico e Lázaro. Todos acharam? Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim,
e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse-lhe ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venhas também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse-lhe ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrependei-se e iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém, meus amados? Podeis tomar um assento, em nome de Jesus. Irmãos, essa história é muito triste. Essa história, ela tinha tudo para ser uma história diferente e se tornar um final feliz. Irmãos, Jesus ele falou de 2 caminhos. Jesus ele falou de 2 portas. E Jesus aqui nesta parábola do rico e Lázaro, ele nos traz 2 coisas importantes, que ele fala de 2 eternidades aqui. Quais são essas eternidades? Uma eternidade com Ele, com Deus, e a outra eternidade sem Ele. Eu gostaria de destacar algo importante, alguns pontos, alguns aspectos aqui importantes nessa mensagem, que não foram os discípulos que disseram isso, que não foram os discípulos que mencionaram essa parábola. Foi o próprio Jesus que narrou este texto através de uma parábola. Ora, Jesus ele narrou o texto usando uma parábola. Ele ilustrou. O que é uma parábola? É uma ilustração contando uma verdade. Ele ilustrou algo para as pessoas entenderem realmente o que ele estava querendo dizer. Porque se Jesus fosse falar por teorias, talvez os ouvintes não iriam compreender. E ele usava parábolas para que os mais simples, aqueles que não tinham tanta sabedoria, pudessem compreender a sua mensagem. E ele traz essa parábola. É um texto muito triste, se nós formos analisar. Jesus ele começa dizendo acerca de um homem rico e de um homem pobre.
São dois estilos de vida completamente opostos um do outro. Nós vivemos numa sociedade assim, rico e pobre. Sempre foi assim e sempre será desta maneira. A Bíblia diz que existia um homem, aqui não menciona o seu nome, Jesus não mencionou o seu nome nesta parábola, mas Jesus diz que ele era rico. E que ele se vestia de púrpura, de linho, de roupas finas. Porém, ele vivia de regalias, todos os dias. E aquilo era esplêndido para ele. E o outro homem mencionado por Jesus, o pobre, Jesus já intitula, já dá um nome, chamado Lázaro. Não é irmão de Marta não, aqui é outro Lázaro. A Bíblia diz aqui, Jesus ele diz que era um mendigo, o oposto daquele homem, completamente oposto. Ele era um mendigo, e que ele já estava morrendo. Jesus disse que ele jazia, estava jazindo, estava a prestes de entrar em óbito, porque ele era cheio de ferimentos, cheio de chagas. E esse homem, o pobre, ele vivia ali à porta do palácio daquele rei, daquele rico, à porta daquele homem. E Jesus diz, a Bíblia nos diz, que os dois morreram. Tanto o homem rico, como Lázaro, o pobre também, chegou a óbito. Os dois faleceram. E Jesus diz que o rico, ele foi levado para um lugar de tormenta. Enquanto o pobre, ele foi levado para um lugar de paz, aonde Jesus intitulou para o seio de Abraão. Note-se que não foi para o paraíso. Quando Jesus levou aquele homem que estava na cruz, o bandido da cruz, ele falou: hoje tu estarás comigo no seio de Abraão? Não. Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, seio de Abraão e paraíso são duas coisas distintas, mas outro dia eu venho pregar sobre isso daqui também, explicando para os irmãos o que é o seio de Abraão e o que é o paraíso. O paraíso foi inaugurado por Jesus. Esse é um mistério, depois a gente entra nesse assunto. Mas vamos aqui às duas eternidades. Eu sempre costumo dizer, pastor Daniel e amados ouvintes da palavra do Senhor, eu sempre costumo dizer que a morte é o começo de uma nova vida, com Cristo ou sem Cristo. Só que tem esse detalhe. Repito, grave isso e não esqueça jamais. A morte é o começo de uma nova vida, com Cristo ou sem Cristo. Você sabia que você é um privilegiado? Sabia que nós somos privilegiados? Porque nós não vamos morrer mais? Sabia disso? Feliz é daquele que nasceu. Feliz é daquele que seguiu a Jesus. Sabe por quê? Porque feliz será, porque ele terá vida eterna. E não vai morrer, jamais. E o que for, o que viveu uma vida
sem Cristo, como viveu esse homem, o rico, ele também vai viver para sempre. Mas só que num lugar distinto da onde nós vamos estar. Vocês prestaram atenção que eles foram para lugares distintos. Um foi para o seio de Abraão, um lugar de descanso, e o outro foi para o Hades, para um lugar de tormenta. Isso aqui é um lugar provisório, irmãos, até a volta de Jesus, porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Depois desse lugar, ainda a gente vai até o encontro de Jesus. Só que nós vamos estar num bom lugar, aquele que estiver salvo em Cristo Jesus. Está entendendo? Essa palavra, pastor Daniel, irmãos, ela é pouca pregada hoje, nos grandes congressos, nos grandes eventos. Por quê? Porque é uma palavra que não dá ibope. É uma palavra que não traz glória a Deus, que não traz aleluia, silencia a plateia, o povo que está na nave da igreja. Porque ela é uma palavra que confronta o nosso íntimo, a nossa mente. É uma palavra de reflexão profunda. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós temos que, eu sempre costumo dizer que a nossa alma, aquilo que nós temos de mais precioso que é ela, nós temos que cuidá-la como uma planta, regá-la como uma planta, adubá-la, para ela crescer, para ela frutificar. A nossa salvação é assim, é como uma planta, a gente tem que cuidar da salvação. Esse homem rico, pouco ele estava se importando com Deus, com Jesus, com salvação. Ele queria viver os prazeres da vida, os prazeres do mundo, porque ele tinha muito dinheiro. Só que ele se esqueceu de um detalhe: um dia a morte ia chegar para ele. E para onde iria a sua alma? Jesus, ele trouxe uma palavra muito dura para o rico. Não estou dizendo aqui que nenhum rico vai para o céu, não. Jesus, ele disse o quê? É mais fácil o camelo passar num buraco de uma agulha do que o rico ir para o céu. Lembra-se quando Jesus disse isso? Que aquele jovem virou as costas para ele, quando Jesus falou para ele, ó, larga tudo que você tem e me segue. Ele entristeceu porque o coração dele estava nos bens que ele tinha. Ele pouco se importou para Jesus. Olha aqui o resultado do rico, perdendo a sua alma. Olha só, esse homem, se nós observarmos aqui, a gente pode perguntar, por qual razão esse homem foi para o lugar de tormenta? Porque é simples, ele vivia uma vida contrária às coisas de Deus. Simples. Ele não se importava, não queria saber. Queria só dos prazeres. E dentro desses prazeres, eu gostaria de destacar alguns problemas dentro do texto aqui, na vida deste homem. Alguns problemas que resultou nele indo para o Hades. Primeiro problema. Primeiro, se nós observarmos no texto, não era o fato deste homem possuir riquezas. Não é pecado ninguém ser rico. Não é pecado ninguém possuir riqueza, bens. Não. O problema é as riquezas te possuir. E era isso que ele vivia. A Bíblia diz que ele vivia, Jesus mencionou aqui, que ele vivia
com roupas belíssimas e na regalia, farra, festa, não estava nem aí para nada. Vamos viver o dia, que o amanhã não sei. Ele vivia dessa forma. E muitos vivem assim hoje, não é assim? Um pouco está importando, não dá valor nenhum. Irmão, Jesus, ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação, a tua alma? Qual é o valor de uma alma? A alma, ela é preciosa, amados irmãos. Por isso que eu disse, a gente nasce uma vez só para não morrer mais. As pessoas falam: morreu, não morreu. A matéria descansou. Mas a alma é vivente, a alma não morre. Tanto do rico como do pobre. Aqui foram almas viventes levadas para algum lugar. Só que esse homem não se preparou para isso, ele não quis saber, ele queria ficar na luxúria, bebendo, curtindo a vida. E Jesus disse que esse mendigo, ele ia lá pedir comida. Ele ia pedir comida. E ele não dava nem um grão de arroz, de tão ruim que ele era. Tão ruim que ele era. Só que a morte, ela veio. E a morte, ela vem. Não bate na porta de ninguém para avisar: estou chegando. Ela é repentina. Ela chega a qualquer hora. A gente nem imagina, ela chega. Pode ser qualquer hora, a gente pode morrer aqui qualquer hora. Daqui a 1 minuto, 1 segundo, 10 horas, a gente não sabe. A morte vem para todos. E a morte chegou para os dois. Um detalhe importante. O arrependimento na vida desse homem veio tarde demais. Porque no lugar que ele estava não havia arrependimento mais. Não tinha como voltar mais atrás. Está entendendo? Temos que se arrepender em vida. Se nós temos algum problema com alguém, nós temos que desfazer o laço do pecado. A nossa vida, ela é regada como uma flor, como uma planta. Nós temos que cuidar. Se alguém pedir um prato de comida para nós, a gente ainda oferece a sobremesa. A minha mãe era assim. Minha mãe já é falecida há 7 anos. Meu pai tem 20 e minha mãe tem 7. A minha mãe, quando nós juntávamos para comer, se passasse alguém pedindo na rua, ela não colocava para dentro. Porque ela tinha medo. Não sabia quem era. Sempre quando a gente estava almoçando, alguém ia pedir comida lá no portão. E a comida da minha mãe era cheirosa, acho que chegava até eles. Aí minha mãe falava: filho, vai lá. Fazia um prato mesmo. E eu passava pela grade assim. Grade grande, né? Passava o prato, o rapaz comia e ele trazia o prato. A minha mãe era assim. Que Deus a tenha. Então, ajudar, estender a mão, é o nosso dever. Ele não fazia isso, esse rico. Ele não estendeu a mão dele, nenhuma vez para o menino, para esse jovem, não sei, a Bíblia não relata, talvez seja um jovem, não sei. Ia lá, pedia, ele não estendia as mãos.
não dava um prato de comida para ele. Ele comia das migalhas que caía lá, às vezes ele ia lá, pegava, comia. Só que tudo na vida tem um preço a ser pago. E ele pagou um preço muito caro, esse homem rico. Aleluia. A segunda coisa que ele tinha, que ele vivia no mundo de regalias, ele era vaidoso demais. Vaidade. Eu não digo vaidade de uma beleza, a gente tem que ser vaidoso assim, corta a unha, pinta o cabelo, não estou dizendo disso não. Ele era vaidoso ao extremo, se vestia bem, vivia só na luxúria, só que aí, ego, só pensava em si mesmo, está entendendo? Salmo 24, 3 e 4, ele fala das vaidades. Depois você lê lá o que fala o Salmo sobre as vaidades. Principalmente, a pior entrega que ele fez, a pior escolha que ele fez, a pior entrega de vaidade que ele fez, ele entregou a vaidade da sua alma. Essa foi a pior de todas. E tem pessoas que são assim. Tem pessoas que nem rica é, mas acha que são. Quer mostrar para os outros aquilo que ela não é. Querem viver num mundo de aparência. É isso que a vaidade faz. Mas aqui esse homem ele tinha, e muito, porque Jesus disse que ele era rico. Terceiro ponto, ele vivia uma vida dissoluta. O que é uma vida dissoluta? Uma vida de curtição. Uma vida com festas exageradas, uma vida de forma exagerada. Eu faço banquetes, eu vivo assim, e não se preocupa com nada. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com uma coisa, com a vaidade, com a riqueza. Esses pontos são cruciais para a gente se desviar dos caminhos do Senhor. Temos que tomar muito cuidado com isso. Eu já conheci muita gente, porque tem um ditado que diz assim, quer conhecer Ele, dá poder a Ele. Eu conheci e conheço pessoas que são assim. Eram pessoas humildes, simples. Pastor, pessoas que comiam pão com mortadela, pessoas que tomavam aquele suquinho, a maior simplicidade. Não, eu sou assim mesmo, eu sou humilde. Pegou um certo poder, acabou. Já não queria mais saber do pão com mortadela. Já não queria mais tomar o suco. Já não queria mais saber daqueles que um dia o ajudou. Vaidade, ego. Quer viver uma vida dissoluta. Muda radicalmente. Tem pessoas que são assim. Irmãos, existe algo que quando Paulo estava instruindo Timóteo,
Quem era Timóteo? Era um obreiro de Paulo. Ele estava instruindo Timóteo. E ele disse assim, lá em 1 Timóteo capítulo 6, ele fala sobre a riqueza. Em versículo de número 9. Ele disse assim, 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 9. Olha o que Paulo diz, instruindo o seu obreiro. É uma das palavras mais sensatas e sérias que Paulo leciona aqui. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. E em laço. E em muitas concupiscências loucas. Muitas coisas carnais. Paulo está querendo dizer. E nocivas, que submergem, ou seja, que afundam o homem na perdição e na ruína. Está entendendo? Porque o amor do dinheiro, ou seja, aqueles que amam o dinheiro, ele foi bem objetivo aqui. Ele disse, não vai ser, a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, aconteceu, eu estou falando isso, e estou lembrando do rico aqui, da história. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Olha o resultado de tudo isso. Foi muitas dores. Qual que foi o resultado do rei? Muitas dores na sua alma, naquilo que ele tinha de mais precioso. Ele foi praticamente para um inferno. Não é o inferno. Aqui já entra outra história que outro dia eu posso pregar para os irmãos na mesa. Ele fala do Hades, que é um lugar provisório, mas é um lugar de tormenta. Não é um lugar bom. Se fosse bom, Jesus não falava que era de tormenta. Ele foi para esse lugar. Uma vez me perguntaram assim para mim, pastor, o que é o inferno? Aí eu lembrei do Roberto Cruvinel, que um dia eu aprendi com ele. Ele dizia assim, o inferno é uma eternidade sem Deus. Isso que é o inferno. Ele poderia falar, o inferno é um lugar quente, um lugar... Não, ele disse, ele foi objetivo, ele disse, o inferno é uma eternidade sem Deus. Não foi assim? Ele falou, Abraão, me tire daqui. Pede que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha me refrescar. Aí o que Abraão respondeu para ele? Tem uma barreira, nós não podemos mais se comunicar. Nós não podemos mais transpassar esta barreira. Irmãos, depois que morreu sem Cristo, não adianta mais. Morreu sem Jesus, sem salvação, não adianta pedir mais clemência e misericórdia, que não tem mais como. Imagine, que situação triste, que história triste. Lembra que eu disse que essa passagem é uma história triste? História triste para este homem, poderia ser diferente, mas ele preferiu as regalias, as coisas do mundo, mas não preferiu Jesus. E hoje nós vemos aí, passou essa festa carnal, onde as pessoas tão pouco estavam se ligando para Cristo, e ainda zombando de Jesus em muitos lugares.
Só que tudo tem um preço a pagar. E Jesus, ele está vendo tudo. Jesus, ele olha tudo. E ele age na hora certa. Você acha que Jesus não estava vendo o sofrimento de Lázaro? O pobre mendigo que estava lá, e quando ele pedia algo, aquele homem não dava? Você pensa que Deus não está vendo as tribulações do mundo? O que a humanidade está fazendo com este mundo? A maldade que está operando neste mundo? Vocês pensam que Jesus não está observando? Está. A Bíblia diz que Jesus tem os olhos fitados para todos os lugares. O salmista Davi diz: Senhor, para onde eu irei? Para onde eu vou? Se eu for para o Seol, se eu for para a escuridão, para a luz, se eu for para qualquer lugar, os teus olhos estarão lá, me observando. Aleluia. Não tem como fugir do olhar de Jesus. Aleluia. E Ele está aqui nessa noite, olhando por nós. Ele está olhando para aquilo que nós estamos fazendo. E tudo tem um preço a ser pago. Este homem, infelizmente, pastor Daniel e amados irmãos, Natália, ele se entregou para as vaidades do mundo. E triste é aquele que se entrega para as vaidades deste mundo. O que esse mundo oferece para nós? Porque a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, está doente, está corrompido no maligno. Que o Deus deste século está dominando. Não digo que Ele está dominando por completo, porque o controle está nas mãos de Deus. Ele faz aquilo até onde Deus permite Ele fazer. Mas infelizmente a maldade está operando neste mundo. E as pessoas não querem mais saber de Jesus. Não querem orar a Jesus. Não querem clamar a Jesus. Não querem levar as almas a Jesus. Aleluia. O mundo está numa perdição. E se nós não tomarmos, e se nós precisamos tomar cuidado, por isso que eu disse que essa palavra é muito séria. Aleluia. Muitos problemas na vida desse homem. Eu sempre costumo dizer que tem certas coisas, tem certos problemas que não surgem para nós. Nós que fazemos o problema surgir para nós. Sabia disso? Esse homem fez os problemas surgirem para ele. E um problema grave, sério. Jesus disse. Ele disse: esse homem lá no Hades, em tormenta, eu preciso que falem para os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham também para cá. Está vendo o arrependimento? Se arrependeu tarde? Não deu nem tempo dele falar para os irmãos dele. Não dava. Como que ele ia falar? Se fosse assim seria fácil, né? Aqueles que morreram sem Cristo Jesus iam voltar e falar: não, ó, eu estou num lugar, não faz de tudo para mim não. Eu estou lá. Não, não é assim. Não é fácil assim. Tudo tem um preço a ser pago. Foi falar de sacrifício aqui, nessa noite. Nós temos que sacrificar as coisas do mundo. Infelizmente esse homem não sacrificou as coisas do mundo. As festas. Não é proibido ninguém festejar, ninguém. Proibido é a gente estar longe de Cristo. Está entendendo? A verdade que Jesus pregou aqui, essa verdade que Jesus pregou neste versículo, neste capítulo, é uma verdade que tem que transformar as almas. Jesus estava preocupado com isso. Outro dia o meu filho perguntou para mim: pai, filho pergunta que é uma beleza, né?
Às vezes pergunta coisas que a gente nem no dicionário encontra, Natália. Meu filho perguntou assim: pai, mas por que a gente está com problema com um jovem agora? Ele é primo da namorada dele, do meu filho. E ele está com câncer terminal já. Inclusive a minha esposa, talvez ela iria para lá, sair do colégio, ela ia para lá. Ele está em Guarulhos internado. Então o câncer se alastrou no corpo dele. E está complicado. E um menino bom. Vai na igreja, ele é da igreja, evangélico. Ele falou: pai, mas por que os bons acontece isso? Mas você vai responder o quê, irmão? Renato Russo, do Legião Urbana, ele dizia que é tão estranho, os bons morrem jovens. Só que ele não sabia, e nós sabemos. Deus, ele está recolhendo os bons. Porque Ele quer os bons mais próximos dEle. Não é assim que você gosta de pessoas boas estar do seu lado? Jesus está recolhendo os bons. Eu falei: filho, aprenda uma coisa. Falei para ele: tem perguntas que nós não vamos encontrar respostas. Você vai perguntar para Jesus isso: por quê? Você não vai obter a resposta. Sabe o que você tem que fazer? Glória a Ele. A Bíblia não diz que em tudo dê glória? Dá glória porque Ele sabe de todas as coisas. O porquê que esse menino vai partir. Poderia acontecer comigo, com você, com qualquer um outro. Tudo isso é para a glória do Senhor. É a única resposta que eu dei para ele. Morrem pessoas boas, muitas pessoas boas. Morrem pessoas ruins também. Morrem velhos, morrem crianças. Eu comecei a falar isso para ele, falei: filho, morre muita gente, independente das idades, morre recém-nascido. Ou abriu o olho, fechou, morreu. Nem conheceu o mundo. Acontece de tudo, filho. Só que aprenda uma coisa: em tudo dai glória, dai graça a Ele. Aí ele fala: e as pessoas ruins, pai? Tem cara aí que parece que tem 7 vidas. Não morre. Cara ruim que tinha que morrer. Filho, eu falo: filho, não fala isso. É Deus dando mais uma oportunidade de vida para ele. Eu falei para ele: filho, antes de você falar isso, você tem que olhar para você. Eu cutuco, eu dou umas, sabe? Eu falei: você tem que olhar para nós. Nós um dia fomos assim também. Um dia nós merecemos a cruz, nós não éramos nada. Nós éramos ruins também. Deus não transformou a gente, porque Deus nos deu uma nova oportunidade de vida. Por isso que nós estamos aqui hoje. Eu não nasci em berço de ouro, irmãos. E muito menos em berço evangélico. Está entendendo? Tudo é para a glória de Deus. Uma história triste, Jesus contou essa parábola. Há uma barreira. Eu não posso falar nada para os seus irmãos, porque não dá mais. Ah, mas peça para os profetas falarem com eles. Sabe o que Jesus falou? Os meus profetas falam de mim toda hora para eles, mas eles não dão ouvido. Será que precisava ele sair do Seol lá para avisar os irmãos dele? Aí eles dariam ouvido? Quer dizer que eles dariam ouvido mais para a voz do irmão que estava no Seol do que para Jesus? Jesus falava com eles todos os dias e eles não davam ouvido. Jesus disse aqui, no finalzinho da mensagem. Por isso que tem hora que Jesus fala assim: deixa com os mortos, vai cuidar dos mortos. Sabe por quê? Tem coisas, pastor, que não vai dar certo. Tem coisas que secou e não brota mais.
O problema é que o machado já está na raiz, né? Esse que é o problema. Lembra da figueira? Jesus, essa figueira secou. Jesus falou, corta. Não dá mais não. Essa não vai dar mais nada. Tem coisas que não vai, irmão. É igual aqueles carros antigos, velho, que só pega no tranco. E quando pega ainda. Esse homem, infelizmente, nem no tranco ele pegou. Esse rei. Ele foi para o pior caminho. Aí uma vez, outra indagação. Pai, por que Deus não põe a mão e para e fala, não vai assim, não vai? Falei, filho, Deus não criou robô, Deus criou ser humano. Ele não está com um aparelho controlando a gente. Nós temos livre-arbítrio, livre escolha. Se eu quiser sair daqui agora e falar assim, eu não quero mais ser crente, pastor Daniel, estou deixando o microfone aqui, Bob, te conheci, valeu, estou indo embora aí, não quero mais nada com nada. Eu posso fazer isso, não posso? Sim ou não? Posso. Mas o problema depois são as escolhas que a gente faz, né? As consequências daquilo que a gente faz. Está entendendo? Deus não vai interferir em nada de ninguém. Esse homem aqui, nem se Deus interferisse nas coisas que ele fazia, ele ia parar, irmãos. Ele teve a escolha dele, o próprio Jesus falou aqui, ó. Só que ele esqueceu de uma coisa, que um dia a morte chegaria para ele. E eu volto a repetir aqui, eu acho que eu já falei algumas das outras vezes que eu estive aqui. É uma das coisas que eu mais temo no mundo. É ouvir o não de Jesus. Triste vai ser para aqueles que quando Jesus fala assim, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Jesus, mas eu preguei, eu profetizei, eu falei no seu nome, eu curei, o fogo caiu do céu, fiz tanta coisa. Jesus falou, mas eu nunca te vi. Esse homem era simples, pobre, mendigo, morreu com o corpo sujo, com o corpo leproso, mas subiu de alma lavada e remida. Enquanto o outro, limpo, de púrpura, desceu de alma suja. Aí a Bíblia fala lá em Apocalipse, quem está sujo, suje-se mais. Quem está limpinho, limpe-se mais, se purifica mais. É tempo de purificação, igreja. É tempo da gente se purificar, é tempo da gente cada dia mais se achegar até Ele. A Bíblia diz, achegai-vos a Ele, que Ele se achegará a vós. Não largue Jesus jamais. Não abandone Jesus nunca. Não mude a maneira sua de pensar. Continue com o seu caráter limpo, intacto. Não troque as coisas que você tem, as coisas importantes que você tem, por prato de lentilha. Não mude o seu caráter. Mas pelo contrário, melhore cada dia mais. Como é melhorar um dia mais? Cada dia mais na direção de Jesus. Jesus, ó, estou na sua direção. Esse homem que morreu rico não estava na direção de Cristo. Estava na direção dele. Perdido. Achava que estava certo porque tinha dinheiro, tinha muita grana. Tem gente que é assim, eu tenho muito, eu faço o que eu quero. Esses dias um jovem espancou um senhor numa praia, perto de uma praia, porque ele tinha dinheiro. E quando ele morrer? Será que o dinheiro dele vai salvar ele? Será que aquele senhor que ele espancou vai estar do lado dele, lá? Ou eles vão estar em lugares distintos, como estava esse rico
E esse mendigo que não tinha nem o que comer, não tinha nem onde cair morto. É tempo da igreja do Senhor se despertar, abrir os seus olhos, abrir os horizontes e olhar Cristo. É isso que nós precisamos. Não terminar numa triste história como essa, para um, mas feliz para outro. Esse homem não saiu mais de lá, e Lázaro também não saiu mais de lá. São duas eternidades, uma com Deus e outra sem Deus. Qual é a nossa escolha? Existem duas portas, Jesus fala de duas também, duas portas, a estreita e a larga. E esse homem rico estava na porta larga, onde eu faço tudo o que eu quero. Enquanto o pobre estava na estreitinha ali, sofrendo, doente, não tinha ninguém. Às vezes a gente passa perto de um mendigo na rua, a gente lembra dessa parábola. Muitos não dão valor nenhum ali. Dá valor quando passa um carro luxuoso, com um cara importante. Esses dias o meu filho falou assim, meu filho me indagou, não, já estou terminando, pastor. Ele falou assim, pai, tem tantas pessoas onde o senhor trabalha lá, eu trabalho no hospital um hospital onde tem um poder aquisitivo muito grande, só vão ricos lá. Lá tem uma máquina que opera câncer. Lá o hospital que eu trabalho é onco, né? A máquina custa 3 trilhões. Trilhões. Eu já fiz alguns trabalhos lá perto dela. Eu olho assim e falo, meu Deus, que coisa gigante e caro. Ela só existe nesse hospital, só na América do Sul. Tem essa máquina no meu hospital. Então, todas as pessoas que têm problema de câncer vão lá. Muitos são curados através da medicina lá, e Jesus, é lógico, mas outros também chegam a óbito. Ela opera uma coisinha mínima, ela é muito cirúrgica. Então, quem tem muito dinheiro vai lá. Né? Lá vai o Neymar, eu já vi ele lá, o Bolsonaro fica lá. Quando vocês veem que o Bolsonaro está na internet de São Paulo, ele está no hospital que eu trabalho. Vai muita gente importante lá. Aí meu filho às vezes falou assim para mim, pai, mas você nunca tirou uma fotinha com ninguém? Lá eu falei, filho, meu negócio é Jesus. Pouco importa se o cara para mim tem dinheiro ou não tem. Eu estou lá fazendo o meu trabalho, vou lá para trabalhar, faço o meu trabalho e volto para casa. Esses ricos aí não querem saber da gente, nem olham para a gente não, filho. O negócio deles, eles estão indo lá num objetivo. Né? Por isso que eu falei assim, do exemplo que eu estava pegando. Às vezes a pessoa vê um cara rico lá, dá mais valor para as coisas. Irmãos, as coisas mais simples do mundo são as que vai te deixar mais feliz. Sabia disso? Não precisa de luxo, não. Vai num churrasco de rico e vai num de pobre para tu ver. Qual que é mais legal? Irmãos. As coisas estão nos pequenos detalhes. Não é que não é nos pequenos frascos que tem os melhores perfumes? É assim. A vida é assim. Resumindo, um dia todo mundo vai para alguma eternidade. Cabe ela saber para onde. É o rico, é o pobre, é o bonito, é o não bonito. É o branco, é o negro, é o japonês, é o angolano, todo mundo um dia vai morrer, irmãos. E as pessoas se iludem muito com as coisas, né? Hoje, eu graças a Deus, criei meu filho assim, eu nunca criei meu filho com um mundo de ilusão. Sabe? Mas você deixou seu filho muito adulto quando ele era moleque? Não.
Ele foi criado como criança, ele tinha os objetivos dele, teve as brincadeiras e tudo de criança. Porque criança tem que curtir a infância, tem que ter a infância de criança, né? Mas só que chegou um determinado momento, quando ele já começa a entender as coisas, é hora da gente, do pai, trabalhar a mente dele. Para deixar ele já com uma mente preparada para as coisas do mundo. Porque não é fácil esse mundo aí, hoje criar um filho. Eu quis ter um filho só, não quis mais. Primeiro que as condições era difícil antes. Segundo que não tinha condições mesmo para ter mais filhos e dar uma vida melhor. Então eu preferi ficar só em um menino, ele tem 31 anos hoje. Eu falo que ele ainda é meu menino, né? Tem 31 anos. Mas é assim. Nós vivemos assim, dessa forma, explicando para ele. Eu sempre falo para ele, filho, céu, filho. Aqui na terra a gente não almeja nada. Depois que a gente conhece Cristo, a gente almeja o céu. E esse homem, infelizmente, não almejou o céu, né? E pagou as consequências. Amém, meus amados irmãos? É uma palavra de reflexão. E essa palavra, ela é digna de toda aceitação aqui nessa noite. Digna. Ela é reta, objetiva e não faz curva, né, pastor? Como o trem faz, né? Ela é objetiva. Porque hoje as pessoas maquiam o evangelho, enfeita, né? Eu vejo, eu parei com esse negócio. Antigamente, quando a gente era um pouquinho mais do manto, daquelas coisas, a gente era mais, sabe? A gente vai pegando uma experiência, ficando mais experiente, não mais velho, mais experiente. A gente não fica dando muita bola para essas coisas a mais, né? Antigamente a gente ia muito atrás de pregador, mensagem daqui, mensagem. Não. Eu vou hoje atrás da palavra de Deus. Aonde estão falando da verdadeira palavra de Deus, onde estão pregando a palavra de Deus. E principalmente eu falo para o pessoal da igreja, vai aonde Jesus está. Se Jesus não estiver lá, você nem aparece, nem coloca seu pé lá. Vai aonde ele está, que você vai ser bem sucedido. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a todos nessa noite. Fique com essa palavra. E que Deus assim abençoe vocês ricamente. E nunca esqueça, o melhor caminho é o caminho da glória. Amém. O melhor caminho é Jesus, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Deus abençoe, obrigado pastor, mais uma vez. Deus, Senhor, amém? Obrigado Natália, obrigado à igreja, Levi, Deus abençoe. Obrigado. Amém? Se você puder ficar de pé. Pastor, vamos orar aqui comigo aqui ainda? Eu creio que essa palavra ela vem de encontro com aquilo que Deus tem colocado em nosso coração neste ano, que são os atos de justiça. E a questão da eternidade, eu vejo que está bem alinhado também com o que Deus estava falando, né? A questão de sacrifício. O seu sacrifício pode ser exatamente para coisas que são totalmente terrenas, que a traça e a ferrugem corrói, como o homem que foi para o inferno. E Lázaro não. Lázaro, embora ele tivesse uma vida miserável, ele foi salvo porque a adoração dele estava focada em Deus. Então não é recursos humanos que leva para o céu, é o coração quebrantado e contrito. Nós vamos orar exatamente por isso, para que Deus possa estar abençoando você nesta noite, que saia daqui com o sacrifício voltado para a eternidade correta, amém? Vamos orar. A bênção, papai, eu quero agradecer aqui pela vida do pastor Clodoaldo, onde ele trouxe essa palavra de despertamento, pai, de reflexão, como ele bem disse, para que nós possamos, ó pai, colocar a igreja no modo operante, no modo de fé, e abençoa, pai, para cada filho e filha tua aqui nesta noite, possa sair daqui, Senhor Jesus, certo que está sacrificando, pai, para a eternidade ao teu lado, e não, ó pai, perdidamente. Nós te pedimos, pai, desperta a tua igreja em nome do Senhor Jesus Cristo, e dá a cada um de nós, a começar, Senhor Jesus, dos sacerdotes, dos líderes, uma vida, Senhor, com propósito, uma vida onde nós estejamos, ó pai, vivendo os atos de justiça direcionados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, pai. Amém. Glórias a Deus, amém? Obrigado, pastor.
Mais uma vez. Obrigado, Senhor. O senhor é lindo, viu? Muito obrigado. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, pastor. Amém. Oi? Ah, sim. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.